Você tem dito ao Senhor todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim? Porque esse é o tema, central que o Senhor nos concedeu para este ano de 2022. Então, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés, que a gente diga sempre ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque de repente ali Deus vai usar a tua vida para de repente resgatar uma alma que está perdida. A mensagem de hoje, irmãos, é a continuação da de domingo passado. Domingo passado o Senhor nos falou sobre a igreja e a obra. E nós paramos no versículo 2 de Atos 13, do 1 ao 4. Vamos ler Atos 13, do 1 ao 4. Que o Senhor me conceda a graça de concluir essa mensagem hoje. Aleluia. Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Senhor Jesus, feitos pelos apóstolos no poder do Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Glória a Deus. Então, só rapidamente, lembrar os irmãos que o Senhor falou algumas coisas, nesse versículo 2. Por exemplo, que não existe na igreja de Deus obreiros autodidatas, autoformados, autodenominados, autoenviados. Ninguém pode se autodominar, por exemplo, pastor, apóstolo, profeta. E o Senhor tratou essas coisas com a gente, domingo passado, e hoje Ele vai dar continuidade. Então vamos lá. Versículo 2, Atos 13, versículo 2, esse aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, de que maneira o Espírito Santo falou àqueles profetas e mestres? De que maneira ele falou? Provavelmente, irmãos, muito provavelmente, foi através de um deles que o Espírito Santo falou com os 5, com os 4. Um deles foi usado por Deus. E, então, irmãos, todos nós, especialmente as lideranças da igreja, tem que buscar essa intimidade com o Espírito Santo e desenvolver essa habilidade de ouvi-lo e de fazer o que ele mandar. Nós temos que ouvir, ter essa habilidade de ouvir a voz do Espírito e fazer o que ele mandar. E como que nós, irmãos, fazemos isso? O texto diz aqui:
servindo ao Senhor e jejuando. Repita comigo, servindo ao Senhor e jejuando. Então é assim, irmãos, que nós vamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo e desenvolver essa habilidade de ouvi-lo e obedecer às suas ordens. Então o Espírito Santo disse para aqueles homens o que eles deveriam fazer. Sabe por quê? Porque eles serviam ao Senhor e estavam jejuando. Porque eles serviam ao Senhor e estavam jejuando, o Espírito Santo então disse o que eles deveriam fazer, irmãos. Compreende isso? Então a primeira verdade, irmãos, que o Espírito Santo nos revelou, sabe qual foi? Jesus Cristo é o Senhor. Esta, irmãos, é a primeira verdade que o Espírito Santo nos revelou. Jesus Cristo é o Senhor. Porque, irmãos, se Jesus não é Senhor da nossa vida, se Ele não é Senhor da nossa vida, é claro que nós não o serviremos. Tampouco Ele também não falará com a gente em relação à obra de Deus. A gente não serve ao Senhor? Então o mover do Espírito Santo, irmãos, na igreja local, aqui é uma igreja local, amém? Então o mover do Espírito Santo numa igreja local, irmãos, se dá quando nela, na igreja local, há discípulos, não frequentadores de igreja, irmãos, discípulos, que por amor e com inteireza de coração, o seu coração inteiro, servem fielmente ao Senhor em sua obra. Então, irmão, se o Senhor encontrar aqui, na nossa igreja local, discípulos que por amor e com inteireza de coração, servem ao Senhor fielmente em sua obra, então o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai se mover, irmãos. Compreende isso? Glória a Deus. Então, o mínimo, irmãos, que o Senhor espera de cada um de nós, que somos seus discípulos, é que sirva a Ele desta maneira. Por amor, com inteireza de coração, não somente uma parte do nosso coração, todo o nosso coração. E que a gente sirva a Ele fielmente na sua obra. Já aqueles que estão na igreja, porque há muitos que estão na igreja, irmãos, mas não servem ao Senhor desta maneira. Infelizmente. Já para estes, basicamente, sabe o que eles ouvem do Espírito Santo? Esses que estão na igreja e não servem ao Senhor como deveriam. Eles ouvem mais ou menos assim do Espírito Santo: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o dono da tua vida. Arrependam-se dos seus pecados. Sirvam e obedeçam o Senhor de suas vidas. É isso que basicamente, irmãos, as pessoas que estão na igreja e não servem ao Senhor como deveriam, ouvem do Espírito Santo. Bem diferente do que aqueles 5 homens ouviram. Porque aqui está escrito: disse o Espírito Santo, orientando para a obra de Deus. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Então aqueles 5 ministros da igreja de Antioquia, eles jejuaram, porque a ocupação deles estava focada no Senhor. O foco deles era o Senhor.
Então, eles buscaram, irmãos, naquela ocasião, a vontade de Deus. Em relação ao quê? Em relação ao chamado de Barnabé e de Saulo. Porque Barnabé e Saulo, até então, irmãos, como diz lá no versículo, no capítulo 11 que a gente leu, né, eles ensinavam a igreja. Eles ensinavam lá na igreja de Antioquia. Mas houve um momento que o Espírito Santo começou a tratar com aqueles homens, que eles iriam deixar de fazer isso e seriam enviados para a obra. Né? Então, amados, essa frase aí do versículo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, essa palavra servindo, ela tem a mesma raiz, irmãos, da palavra liturgia. Você já ouviu falar a palavra liturgia, né? E a palavra liturgia, irmão, significa o seguinte: ministério público. É um serviço que é feito para o público, que é feito publicamente. Então, essa é a raiz, né, dessa palavra servindo. Se você for lá no texto original em grego, essa palavra servindo no grego está lá, liturgia. Então, o que isso significa, irmãos? Que nós servimos ao Senhor publicamente. E, por consequência, irmãos, por servirmos ao Senhor, e por consequência e necessariamente, nós servimos uns aos outros. Amém? Se eu digo que sirvo ao Senhor, como segundo o significado desta palavra liturgia, se eu sirvo ao Senhor, consequentemente eu sirvo os irmãos. Não tem como, irmãos, eu servir ao Senhor e não servir aos irmãos. Quem serve ao Senhor, serve aos irmãos. Amém? Então, nós temos aqui, com licença. Eu tenho que colocar para cá, ó, para não sair o glu, 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 glu. Então, amados, Deus tem princípios, amém? E Ele não negocia. Sabia que com Deus não tem jeitinho brasileiro? Não tem, irmãos. Não adianta dizer que você é especial, que você é diferente. Nós todos somos iguais perante o Senhor. Mas, irmãos, guarda isso no teu coração. Nenhum irmão pode ser enviado de uma igreja local se não serve ao Senhor e aos irmãos na igreja local. E que não tem por consequência da igreja local um testemunho de vida cristã e bom caráter. Você entendeu isso? Nenhum de nós aqui, irmãos, pode ser enviado para fazer a obra de Deus se aqui a gente não serve ao Senhor e aos irmãos e se aqui nós não temos um bom testemunho entre os irmãos. Não pode, irmãos. Quando este princípio de Deus, porque é um princípio, ele é negligenciado, o resultado, irmãos, é confusão. É confusão. Mas infelizmente, irmãos, há pessoas que se acham, né? Que acham que receberam de Deus uma revelação.
e uma capacitação especial de Deus. E por isso se auto se enviam. Você compreende isso? Elas auto se enviam. Elas não são enviadas. Elas auto se enviam. E quando elas fazem isso, o resultado, irmãos, é confusão. Então, nós precisamos aprender, irmãos, a servir ao Senhor e aos irmãos aqui no ministério. A gente precisa aprender, irmãos, a servir uns aos outros aqui na igreja local. Para obtermos deles, irmãos, bom testemunho a respeito da nossa vida cristã. A gente precisa servir uns aos outros, irmãos, para receber esse testemunho dos nossos irmãos, né? Do nosso caráter e do nosso serviço ao Senhor. Para só depois, então, se for o caso, a gente ser enviado para fazer a obra fora da igreja local, como aconteceu com esses 2 homens aqui, Barnabé e Saulo, né? E quando temos bom testemunho na igreja local onde servimos ao Senhor e aos irmãos, e quando somos enviados, jamais podemos perder o vínculo com a igreja local. Por exemplo, se um de vocês forem enviados, é porque vocês têm bom testemunho aqui. Se não tiver, não será enviado. Mas se tiver bom testemunho e for enviado, não importa onde você esteja, você está vinculado à igreja local. E você faz parte da igreja local. Você compreende isso? Glória a Deus. Está difícil, irmãos? Então ninguém pode ser enviado sem antes ter um testemunho local. Não pode. Então o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo porque eles tinham bom testemunho, irmãos, lá na igreja de Antioquia. Pois ali eles serviam ao Senhor e aos irmãos, naquela localidade. Ali eles viviam por modo digno do Senhor e eram homens de caráter provado, irmãos. Por isso que eles foram enviados. Por isso que o Espírito Santo separou eles. Então uma coisa é ser separado pelo Espírito Santo, outra é separado pelo homem. É diferente. Desculpa, irmãos. E para mim ouvir o Senhor, e para mim ouvir o Espírito Santo, eu tenho que servir ao Senhor e jejuar. Está no centro da vontade de Deus. Irmãos, hoje, já faz um tempo, né? Já tem um tempo isso. Muitos se preocupam apenas com carisma e não com caráter. Então, de repente, tem lá uma pessoa, né? Seja homem ou mulher, né? E tem um baita carisma, sabe? Tem dons espirituais, mas é mau caráter. Não tem testemunho diante de Deus e nem diante dos irmãos. Irmãos, isso para Deus não tem valor nenhum. Porque antes do carisma tem que vir um caráter. Porque o que sustenta o carisma, irmãos, é o caráter.
Você compreende isso? É o caráter que sustenta o carisma. Então eu quero dar assim mais 2 exemplos para os irmãos de testemunhos locais, para que os irmãos possam entender melhor. Coloca, por favor, Atos 11, 24. Então esse texto de Atos 13 que nós lemos, está escrito, nós lemos, né, que Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo para fazer a obra fora de Antioquia. Mas anteriormente, irmãos, Barnabé, ele foi enviado da igreja de Jerusalém para Antioquia, que é o capítulo 13 que nós lemos. Barnabé, ele era membro da igreja de Jerusalém. Ele foi enviado para Antioquia, porque o Senhor estava fazendo uma grande obra naquela região, por causa da dispersão da igreja. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito de Barnabé, em Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, esse era o testemunho que as pessoas, que os crentes lá de Jerusalém davam a respeito de Barnabé. Por isso ele foi enviado. Vamos ver Atos 16. Outro exemplo de testemunho local. Atos 16, 1 até o 3. Paulo leva consigo Timóteo, tem o tema. Chegou também a Derbe e a Listra. Paulo chegou a Derbe e a Listra. Havia ali, presta atenção, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aí olha o que diz o 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, para fazer a obra missionária. Por que Paulo escolheu ele? Por causa do testemunho dele, irmãos. Paulo tinha vários irmãos nessa localidade. E Paulo, ele foi coerente com os princípios de Deus. Ele ficou sabendo que aquele moço, Timóteo, aquele discípulo, tinha bom testemunho na igreja. E ele chamou para junto dele. Então os irmãos percebem? Eu, você, todos nós, temos que ter bom testemunho aqui na igreja local. Eu vou dar um conselho para os irmãos. Não permitam que autoenviados ministrem na vida de vocês. Entendeu? Não permitam que enviados, que autoenviados ministrem na vida de vocês. É confusão, irmãos. De repente, do nada aparece alguém e de repente fala que Deus falou com ele e que tem uma palavra para você. Cuidado. Pergunta para ele: onde é a sua igreja? Qual o nome do seu pastor? Onde você serve ao Senhor e aos irmãos? Eu sou itinerante, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja. Irmãos, não permita que ministre na vida de vocês. É confusão, irmãos. Pois tais pessoas são pregadores de si mesmos. Eles podem estar em nosso meio,
Um auto-enviado pode entrar aqui e se sentar, pode estar no nosso meio, porque todos são bem-vindos. Agora, para ministrar, não, irmãos. Os irmãos compreendem? Para ministrar, não. 2 Coríntios 4:5, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, se eu sou servo de Jesus, eu sou servo dos meus irmãos. Se eu sirvo a Jesus, eu sirvo os meus irmãos. E esse serviço se dá na igreja local, no ministério local. Irmãos, o púlpito de uma igreja local, qualquer uma, eu entendo assim, não pode estar aberto e disponível para qualquer pregador. Não pode, irmãos. Principalmente para os autodenominados e autoenviados. Mas somente para aqueles que têm bom testemunho na igreja local, onde servem ao Senhor e aos irmãos. Podemos receber aqui ministros de outras igrejas locais? Podemos. Mas eles têm que ter bom testemunho lá. Porque se eles têm bom testemunho lá, vão ser bênção aqui, irmãos. E se não forem lá, não serão aqui bênção. Pode ter certeza, irmãos. Mesmo que eles tenham um baita de um carisma, sejam carismáticos, falem bonito, sapateiem, sei lá. Então deixa esse conselho no coração dos irmãos. Tem até uma brincadeira que a gente faz lá entre os pastores, né, da Rames. De repente chega alguém lá, algum pastor, né, que fazia parte da Rames. Aí o João pergunta: da onde você vem? É falar de rodear a terra. Já sabe, né? De rodear a terra. Ah, eu estou sem igreja, sabe? Aconteceu uns problemas lá, então vai se consertar, depois a gente conversa. Porque são princípios, irmãos. Quando eles são quebrados, nada dá certo. Aí tem essa frase aqui, né? Seguindo o finalzinho dela. Do Atos 13, versículo 2. É isso? É. Cadê o Atos 13? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Há momentos no serviço ao Senhor, irmãos, em que precisamos jejuar. E o Senhor já falou com a gente, né, Ramos? Com o presbitério. Então vamos entender jejum, irmãos. Jejum não é barganha que a gente faz com o Senhor para receber dele algum benefício. Um emprego, um bem material, sei lá. Não é isso. Jejum na Bíblia, irmãos, está ligado diretamente à vontade de Deus e não na vontade do homem. A finalidade do jejum, irmãos, é ouvir Deus. É ouvir a voz de Deus. É ouvir o Espírito de Deus. Quem jejua é porque quer conhecer a vontade de Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus, então comece a jejuar. Porque quem jejua quer conhecer a vontade de Deus. Por isso que os profetas
profetas e os mestres aqui de Antioquia que nós lemos, irmãos, jejuaram, porque eles discerniram, irmãos, que o Senhor queria falar com eles a respeito da vontade dele. Então eles jejuaram porque estavam focados no Senhor. Porque eles estavam servindo ao Senhor naquele lugar. Eles jejuaram porque eles queriam conhecer a mente de Deus. O coração e a vontade de Deus. Por isso que eles jejuaram. Efésios 5,17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos compreender e conhecer a vontade do Senhor. Sabe o que significa? Sumiu. Efésios 5,17. Efésios. Por esta razão não vos torneis insensatos. Você sabe o que quer dizer aquele verbo procurar? Responsabilidade nossa. Nós temos que procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E nós fazemos isso servindo ao Senhor e jejuando. Aleluias. Que bênção, né, irmãos? Então nós podemos dizer que jejum é também consequência de quem serve ao Senhor e quer conhecer a sua vontade. Então quem jejua quer conhecer a vontade do Senhor. Aleluia. Irmãos, e jejum na Bíblia não é só de alimento, mas também inclui outras coisas. Tem pessoas que fazem jejum de Coca-Cola. Você já viu? De chocolate. Então a pessoa não toma Coca-Cola, mas come um boi inteiro. E toma Guaraná. A Coca não, né? Não come chocolate, né? Mas come pavê, sorvete. Então olha que jejum maravilhoso. Então o jejum, irmãos, não é só de alimento, ele inclui outras coisas. Por exemplo, quem jejua também deve orar. Então quando você jejuar, separe um dia, um momento, em que você pode fazer essas coisas. Que você pode orar, ler e meditar a palavra do Senhor, contemplar o Senhor em espírito, ter o foco na obra de Deus. E durante aquele período de jejum, não se entreter com nada, irmãos. De repente a pessoa, hoje eu vou jejuar. Aí ela senta lá no sofá e começa a ver as redes sociais, né, as postagens do Facebook, aqueles vídeos, né, que o pessoal manda, né, que são ladrões de tempo. Você que gosta de ver vídeo no celular, faça um dia uma experiência, quanto tempo você gasta vendo eles por dia? E você vai ver quanto tempo você perde. Então, se nós estamos jejuando, eu não vou ficar entretido, irmãos, no celular, redes sociais. E de repente eu não vou ficar lá no sofá assistindo uma série lá na Netflix. Não tem nada a ver, irmãos. O jejum
É para a gente buscar a Deus, para conhecer a vontade dEle. E de repente, eu estou me entretendo com tantas coisas que estou me desviando do propósito de Deus. Irmão, se tem um povo que é distraído, é o crente. O diabo, irmãos, ele está cheio de banquinha por aí, com várias ofertas. E o crente está caminhando. Daqui a pouco ele encontra uma banquinha, o diabo oferece uma coisa, ele já se entretém ali, sabe? E vai perdendo tempo e vai perdendo foco. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Foque em Deus e na obra e no chamado que Ele tem para a tua vida. O inimigo vai querer desviar a gente do caminho, irmãos. Mas ele não vai conseguir, amém? Irmãos, será que o Senhor deseja que a gente somente venha aqui na igreja aos domingos e participe da célula durante a semana? Será que será que o Senhor só quer isso da gente? Que a gente venha aqui aos domingos e vá durante a semana na célula? Será que Ele deseja que somente alguns de nós tenhamos bom testemunho na igreja local? Por exemplo, o pastor tem que ter bom testemunho. O pessoal do presbitério também. Os líderes têm que ter bom testemunho. Será que só alguns? Não, irmãos. Todos nós temos que ter bom testemunho na igreja local. Será que é só isso que o Senhor tem para nós aqui na nossa cidade, irmãos? Claro que não. Mas se alguém acreditar que sim, tudo bem, é opção. Mas se você acredita que não, que o Senhor tem muito mais a fazer, e se você quer estar no centro da vontade de Deus, então sirva ao Senhor por amor, com inteireza de coração. Sirva ao Senhor com todo o teu coração, não só com uma parte dele, com todo o seu coração. E seja fiel na obra do Senhor. E comece a jejuar, para conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus. E claro, obedecê-la. Esses homens oraram, não, eles jejuaram. Conheceram a vontade de Deus. Deus falou qual era. E eles obedeceram. Então, se você jejuar e Deus revelar para ele qual é a vontade dele, obedeça. Como esses homens fizeram. Porque quando nós buscamos a Deus, irmãos, sinceramente, Ele fala. Ele fala aos nossos corações. Aí tem essa frase aqui, né? Coloca de novo. Atos 13:2, por favor. Disse o Espírito Santo. Olha que frase, hein, irmãos, é essa? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa do Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus. Não são três deuses, é um só Deus. O Espírito Santo é Deus. E temos comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Temos que honrar o Espírito Santo.
Temos que orar ao Espírito Santo para que Ele nos encha. Que Ele nos revele toda a realidade que há em Cristo Jesus. Quem revela, irmãos, toda a verdade, toda a realidade que há em Cristo Jesus é o Espírito Santo. E se nós pedirmos, Ele fará isso. Temos que orar e pedir para o Espírito Santo nos levar a toda a verdade da palavra de Deus. Que Ele nos convença de pecado. Que Ele nos revele a vontade de Deus, como Ele fez na vida desses homens. O Espírito Santo revelou para eles a vontade de Deus, para aquela igreja e para aqueles dois homens. O Espírito Santo, irmãos, ele também, como o Senhor nos disse recentemente, ele nos revela e nos leva aquelas pessoas com quem Ele está tratando. Como o Senhor deu vários exemplos naquela pregação cujo tema foi evangelismo. Agora, o Espírito Santo está trabalhando na vida de muitas pessoas lá no mundo. E Ele quer mostrar essas pessoas para nós. Talvez não seja nem essa que você tem no coração. Porque às vezes a gente começa a orar por várias pessoas, né, para que Deus alcance. Continue orando, não pare. Mas de repente elas não serão as primeiras. De repente Deus vai te enviar a outras pessoas. Mas nós temos que pedir para o Espírito Santo, irmãos. É Ele que nos revela essas coisas. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Precisamos, irmãos. E há quem resista ao Espírito Santo. Eu estava pensando nisso, irmãos. Como que o Espírito Santo, porque Ele é Deus, com todo o poder dele, como Ele se permite, irmãos, ser resistido? Mas tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Quando Estevão estava pregando para o Sinédrio, antes de ser apedrejado, no final da sua pregação, ele olhou para o Sinédrio e disse: olha, vocês resistem ao Espírito Santo. Eu vou até ler para os irmãos. Olha o que ele falou, onde está? Olha como ele falou: homens de dura cerviz. Ele fez um resumo, irmãos, maravilhoso do Antigo Testamento para aqueles homens. Acho que eles nunca ouviram uma pregação igual àquela. E no final Estevão disse para eles assim: todos sacerdotes, irmãos, mestres da lei, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sabe o que é cerviz? Pescoço. Quando diz dura cerviz, é que não se dobra. Deus está falando, o orgulho é tanto que não se dobra, irmãos. Não se dobra para o Senhor. Mas esses 5 homens aqui, da igreja de Antioquia, eles não resistiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou e eles se renderam ao Senhor. E fizeram a vontade de Deus.
Atos 13, 2 de novo. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora. É isso que está escrito? O Espírito Santo disse: separai-me agora. Essa expressão, irmãos, se você meditar e ler várias vezes, dá a entender que o Espírito Santo já estava trabalhando na vida daqueles irmãos lá de Antioquia. O Espírito Santo já estava trabalhando na vida deles. O Senhor já estava tratando em relação a este envio, a este chamado e a este envio. Então, chegou um momento em que o Espírito Santo disse: separai-me agora. Bom, agora chegou a hora de separar os dois, então façam isso. Separa os dois. Para a obra, as que eu tenho chamado. Para a obra, a que os tenho chamado. Então eles foram separados. Agora vamos para o versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, olha, irmãos, vamos entender como as coisas dirigidas pelo Espírito Santo, elas não são feitas de qualquer maneira. Ou feitas através de emoções, ou de repente a gente acha que é urgente e tem que fazer. Não é assim. Após Barnabé e Saulo serem separados por ordem do Espírito Santo, como nós vimos, eles continuaram orando e jejuando. Eles separaram. Mas eles continuaram orando e jejuando. Então, esse tempo de jejum e de oração que eles tiveram aqui, irmãos, não foi um tempo breve. Porque a gente lendo um versículo após o outro, a impressão que muitos têm é que a coisa aconteceu uma atrás da outra. E não é assim, irmãos. Então, houve um tempo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, separai-me agora Barnabé. Então, jejuando e orando, então, depois que eles foram separados, eles continuaram orando e jejuando. E esta oração, irmãos, este jejum e esta oração não foi rápida. Eles não foram separados e sei lá, jejuaram 15 minutos, sei lá, e já, não. Houve um tempo para oração e jejum. Essa oração e jejum, esse jejum levou um tempo. E esta oração que eles fizeram, irmãos, não foi uma oração genérica. Não foi uma oração geral. Eles oraram especificamente a respeito da vontade do Espírito Santo, em relação, irmãos, ao que o Espírito Santo havia revelado para eles. Não foi uma oração genérica. Foi uma oração específica relacionada ao que o Espírito Santo havia revelado para eles, de separar e enviar Barnabé e Saulo para a obra. Eles jejuaram e levaram todo esse tempo orando nesse sentido. Somente após, irmãos, receberem do Espírito Santo a confirmação, foi que eles impuseram as mãos sobre aqueles homens e os despediram. Foi assim que aconteceu, irmãos. E esta imposição de mãos daqueles 3 homens sobre Barnabé e Saulo reforça o princípio, irmãos, do envio de obreiros pelo Espírito Santo através da igreja local. Reforça esse princípio de Deus.
né? Como já foi falado, não existe obreiro autoformado. Autodidata, autodenominado, autoenviado. Porque hoje muitos se intitulam, né? Apóstolo, bispo, profeta. E não é assim, irmãos. Então, olha que tremendo isso, irmãos. Quando Simeão, Lúcio e Manaém impuseram as suas mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram, na verdade, foi como se os três e toda a igreja de Antioquia também estivessem indo com eles para fazer a obra. Isso é tremendo, né? Então a Bíblia diz aqui que eles desceram para Seleucia, que é fora de Antioquia, né? É uma outra região diferente da onde eles estavam, em Antioquia, e dali navegaram para Chipre. Então, por onde eles andaram, eles não estavam sozinhos. Aqueles homens que impuseram as mãos e toda a igreja de Antioquia estavam com eles, espiritualmente, fazendo aquela obra. Você compreende isso, irmãos? E essa o versículo 3, por favor. Então, jejuando e orando, né, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Irmãos, esse termo aí, os despediram, não significa que eles deram adeus para Barnabé, então vai, tchau, vai com Deus, Deus abençoe. Não foi assim, não. Essa despedida, irmãos, significa que eles foram separados e enviados em obediência ao Espírito Santo e que seriam acompanhados pela igreja da qual eles faziam parte, que era a igreja de Antioquia. Então a igreja ia dar todo o suporte para aqueles homens, para eles realizarem a obra do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser capazes de enviar obreiros. A nossa igreja, o nosso ministério, ele precisa ser capaz de enviar obreiros para fazer a obra do Senhor. E essa capacitação vem quando nós somos um com o Espírito Santo. E quando nós jejuamos e oramos. Eu não sei se você tem o hábito de jejuar. Não sei se você tem o hábito também de orar. Tem gente que só ora domingo na igreja, né? Mas não é assim. Nós temos que ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Então comece hoje, né, a buscar a vontade de Deus para a sua vida. E entenda uma coisa, essa vontade inclui todos nós aqui. Compreende? Porque nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja local. Então a vontade de Deus para a minha vida é também para a tua. A vontade de Deus para a tua vida é também para todos nós aqui. Porque nós somos um corpo. Aleluias. Vamos para o versículo 4 então para encerrar. Vai dar tempo, acho, hein? Tomara. Vou até tomar uma água. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre.
Então essa palavra enviados, irmãos, significa que eles foram separados para serem enviados e acompanhados pela igreja. Agora presta atenção, irmãos. A gente precisa entender uma coisa. Não é a igreja local que controla a obra que deve ser feita. Sabe quem é? O Espírito Santo. Não é, irmãos, a igreja local que tem o controle da obra que deve ser feita. Esse controle pertence ao Espírito Santo. Se você ler o livro dos Atos de Jesus, feitos pelos apóstolos através do poder do Espírito Santo, você vai ver quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo. E ele controlando toda a obra. Quem controla a obra, irmãos? Quem tem o controle da obra é o Espírito Santo. Mas a obra não é independente da igreja local. Não é independente. A obra está ligada diretamente à igreja local. Por isso que ninguém pode ser autoenviado. Eu me envio. Hoje eu vou fazer a obra, deixa eu ver onde eu vou fazer a obra hoje. Tem uns amigos lá em São Miguel, acho que eu vou para lá. Ô irmãos, não é assim. E quem está enviando? Eu me envio em nome de Jesus. Não é assim, irmãos. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, para fazer a obra? Ouvir o Espírito. Não tem jeito. Se nós realmente quisermos fazer a obra de Deus, nós temos que ouvir o Espírito de Deus. O que Ele quer que a gente faça. Nós somos responsáveis em buscar, irmãos, no Senhor, nossa função no corpo de Cristo. Você sabe para que Deus te chamou? Primeiramente, para morrer. Só que ninguém falou isso para você. Deus não te chamou, não te salvou para te enriquecer com as riquezas desse mundo. Se Ele quiser fazer isso com alguém, Ele tem poder. Porque riquezas é uma bênção de Deus. É um dom de Deus. Que Ele não deu para mim. Acho que para você também não. Mas alguns receberam. Então, qual é a minha função, a nossa função no corpo de Cristo? Seja na igreja local, como também fora da igreja, se for o caso. Deus tem um chamado para nós, para outras localidades. Então, qual é a nossa função no corpo de Cristo? Nós somos responsáveis em buscar isso de Deus, irmãos. Então, servindo a Deus e jejuando, a gente vai ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar e nos direcionar na obra que devemos realizar. Eu entendo assim, irmãos. Quando eu faço algo na obra
que não foi direção de Deus, para Deus é obra morta. Porque ele não participou. Então Deus, é Ele quem dita as regras, o caminho, os princípios. E nós temos que nos submeter a Ele. Uma que nós somos servos. Ele é o nosso dono. Quem manda na gente é Ele. A gente não pertence nem a nós mesmos, irmãos. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele é o nosso dono. Mas tem muito crente, irmãos, que pensa que a igreja é um trem. Você chega na estação, compra um bilhete, entra no trem, fecha a porta, você senta e espera chegar lá no destino. Irmãos, a igreja não é um trem, não. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus, que é o cabeça, e o seu corpo, que somos nós, não estamos separados da cabeça. Na verdade, nós estamos em guerra espiritual. Jesus continua lutando com as trevas. E todas as batalhas ele ganha. Porque o Filho do Homem, está escrito na palavra, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluias. Então, amados, o que o Senhor deseja é que o nosso espírito esteja em sintonia com o espírito dele. Que o nosso coração corresponda aos desejos dele. O que Deus quer fazer, irmãos, através da nossa vida, do nosso ministério, aqui nesse bairro, aqui na nossa cidade, na nossa nação. Precisamos descobrir, irmãos, buscar de Deus esta revelação. Quais são os desejos de Deus para essa localidade, para as nossas vidas? E quando a gente descobrir que o nosso coração se corresponda com o coração dele e a gente faça o que tem que ser feito, o que ele mandar fazer. Vocês acham que o Senhor só quer nos instruir, irmãos? Que todas as palavras que o Senhor tem trazido para nós, independente de quem suba aqui, os irmãos acham que é só para a gente adquirir instrução intelectual? Não é, irmãos. Ele não quer que a gente só receba a palavra dele e não corresponda com os desejos do coração dele. Toda vez que ele fala, ele quer que a gente preste atenção e receba no nosso espírito a palavra como espada de dois gumes que ela é. E que ela venha discernir toda a intenção do nosso coração e que prevaleça a vontade dele na nossa vida. Então, irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Diga assim: nós somos a igreja. Aleluias, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Somos batizados, irmãos, no Espírito Santo. Somos membros uns dos outros. Tudo isso é verdade, é realidade espiritual, irmãos. Nós somos responsáveis em responder à liderança de Cristo sobre a nossa vida, porque Ele é o cabeça. Nós somos responsáveis em edificar uns aos outros. Eu tenho que edificar a sua vida. Você tem que edificar a minha vida. Nós temos que nos edificar mutuamente.
Nós temos que servir uns aos outros. Temos que nos ataviar, irmãos, para a vinda do Senhor. Nos ataviar como uma noiva se atavia para o dia das bodas. Irmão, Jesus não vem buscar uma igreja que está, uma noiva que ainda está tomando banho. Ele vem buscar uma igreja que já está ataviada, toda vestida para ir para as bodas com Ele, porque Jesus está voltando. Ele prometeu que voltaria, e Ele está voltando. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, e a maneira de o Senhor edificar a sua igreja é através de obreiros que Ele forma na igreja local. É assim que Jesus edifica a sua igreja. Através de obreiros que são formados na igreja local. Por isso que nós temos aqui o curso Obreiro Aprovado. Se você não fez o curso ainda, se matricule o quanto antes. Para que você seja discipulado aqui pelo Senhor e formado aqui um obreiro. E que não seja um obreiro reprovado, mas um obreiro aprovado pelo Senhor. Um obreiro que está debaixo da disciplina do Senhor. Que entra debaixo do jugo do Senhor. Vocês lembram-se o que é jugo, né? Jugo é aquela peça de madeira ou de ferro que é colocada no pescoço do boi, né? E Jesus é o boi velho. E do lado dele tem uma vaga. É sua. Você que tem que entrar debaixo desse jugo. E aprender com Jesus a andar neste mundo. De maneira que agrade a Deus. Então o boi velho, né? Lá na fazenda, ele anda bem devagarzinho, ele já sabe, já aprendeu, né? Aí o novo quer fazer as coisas depressa e o velho calma, não é assim. E é assim que Jesus nos ensina, irmãos. Com paciência, com amor, com graça. Então o Senhor, irmãos, Ele está edificando a sua igreja. E a obra é para edificar a igreja. Essa obra que Barnabé e Saulo foram fazer era para a edificação da igreja. E toda a obra, irmãos, que o Espírito Santo nos revelar para fazer é para a edificação da igreja. Da igreja local e, claro, da igreja como um todo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Você consegue discernir que aqui na nossa igreja local, aqui, o Senhor está colocando as coisas nos devidos lugares? Para que a gente realize a sua obra? Porque a gente vai caminhando, irmãos, e vai errando. Caminhando e tropeçando, mas levantando, com a ajuda do Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente erre mais. Apesar que a gente vai errar. Mas Ele quer que a gente busque a face dEle. E conheça a vontade dEle. Então, perceba isso, irmãos. Toda a palavra que o Senhor tem nos dito até agora, na verdade, Ele está colocando as coisas nos devidos lugares. Para que a gente realize a obra dEle, não a nossa. A obra dEle.
E que nenhum de nós, irmãos, a menos que alguém queira, né, pode ficar fora desse mover do Espírito aqui na nossa igreja local. Então tudo que Deus está falando, irmãos, é para nós aqui da igreja local. Então não fique de fora desse mover que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Então, olha, não seja um crente que vem para a igreja e vai para a célula somente quando quer. Quando dá, ou quando não tem alguma coisa mais interessante para fazer. Então tem crente que é assim, irmãos. Bom, hoje é domingo, 6 horas tem o culto, mas 6 horas vai ter lá o final da copinha. Ou vai passar aquele filme. Pô, preciso ir no shopping. Sabe? Aí de repente aparece algo mais interessante para fazer, irmãos, do que vir para a igreja ou ir para a célula. Então de repente um crente assim, realmente ele só vem na igreja e vai na célula quando ele quer. Quando não tem nada mais interessante para fazer, então, bom, hoje, bem, tem alguma coisa para fazer hoje? Hoje não, vamos para a igreja? Irmãos, imagine Deus lá no céu e Jesus do lado, olhando para as mãos, para as marcas, todo o sacrifício que ele fez, e o cidadão agindo assim. Não dá, né, irmãos? Não seja um discípulo negligente, que não se aplica naquilo que o Senhor lhe confiou. Irmão, Jesus não vem buscar frequentador de igreja. Jesus não vem buscar simpatizantes do Evangelho. Tem gente que gosta dos crentes. Pô, acho legal os crentes e tal. Jesus vem buscar discípulo. E discípulo é aquele que entra embaixo do jugo dele. E é por ele discipulado. Então não seja um discípulo negligente. Se Deus te confiou algo, né, se aplique nisso. E sempre dê o melhor para o Senhor. Sempre faça para o Senhor tudo de maneira excelente, porque Ele merece. Não venha para a igreja. Pena que a igreja tem muita gente hoje, né, irmãos? Puxa vida. Não venha para a igreja somente quando você vai ministrar. Ou quando está escalado para algum evento ou atividade. Então tem crente, irmãos, que faz isso. Então hoje eu tenho domingo eu vou ter que fazer determinada coisa na igreja, então eu vou. Aí nos outros domingos não tem nada para fazer, não vem para a igreja e nem vai para a célula. Não deixe de comunicar seu líder imediato nos casos em que você não conseguirá cumprir suas responsabilidades ministeriais. E procure sempre fazer isso com antecedência. Isso é também honrar a Deus. Vamos supor, você tem uma atividade ministerial, não vai poder acontecer alguma coisa, não vai poder realizá-la. Avise, comunique seu líder imediato. Se for líder de célula, amém. Se for supervisor, amém. Se for pastor, amém. Mas comunique. Isso é também honrar a Deus. Então, por que Deus está falando isso, irmãos? Porque Ele está colocando as coisas em ordem. Ele está colocando as coisas em ordem, irmãos, no ministério. Se o apóstolo Paulo fosse vivo, né,
Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, quem será que ele ia escolher para acompanhá-lo nas suas jornadas, né, evangelísticas? Ele escolheu Timóteo, porque dava um bom testemunho daquele moço. Quem será que ele escolheria aqui, irmãos, para participar das suas jornadas evangelísticas? Então tudo isso o Senhor está falando, irmãos, para nos admoestar. Os irmãos se lembram daquela mensagem? Admoestai-vos uns aos outros? Então, eu sou pastor dos irmãos. E eu estou admoestando os irmãos com amor. Para que nenhum de vocês se desviem. E para que nenhum de vocês percam o foco do que é a igreja, do que é o evangelho. Porque o nosso desejo, meu, da Ângela, do presbitério, da liderança, é que todos vão para a glória. Salvos para a glória do Senhor. Servindo ao Senhor aqui nesse mundo com alegria, né? Então, amados, não tenha a igreja local e a célula apenas como opções que você tem, dentre tantas outras, para estar. Porque a opção é assim, irmãos, você tem uma lista de várias coisas que você pode fazer no domingo e no dia da célula. Então, no meu modo de ver, se você já tem uma lista de opção, você já está errado. Porque domingo é o dia do Senhor. E a gente tem que estar aqui. Tudo bem, mês de férias, os irmãos saíram de férias, estão viajando, glória a Deus, amém. Mas domingo, irmãos, é dia do Senhor e a gente tem que estar aqui. E quinta-feira, irmãos, nós temos compromisso com os nossos irmãos da célula. Então, 18 horas, não marque nada. Agora, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, claro, mas isso aí é um acidente de percurso, irmãos. Tem que ser um acidente de percurso na nossa vida. Não pode ser uma rotina. Pense um crente que vem na igreja uma vez por mês. Geralmente na ceia. Hoje é ceia, né? Participar do corpo de Cristo. Alguns chamam de crente vampiro. Não é assim, irmãos, que a gente serve ao Senhor. Não é. Então a célula, a igreja, irmãos, não pode ser uma opção dentre tantas outras. Domingo, 18 horas, é o dia que eu vou congregar com meus irmãos e adorar o Senhor. Quinta-feira na célula, ou quarta, não sei, ou sexta, depende do dia, né, de cada célula. É o dia que eu vou estar com os meus irmãos. É onde o Espírito Santo vai se manifestar ali, falar comigo, falar com a gente, nos orientar. Porque a igreja, irmãos, a gente tem que ter a igreja como a família, nós temos que ter a igreja e a célula como a família de Deus da qual a gente pertence. A igreja é a família de Deus. E nós fazemos parte dessa família. Aleluias. Então, o próprio Senhor, né, Ele nos plantou aqui para servir a Ele e aos irmãos.
É aqui que Jesus nos discipula, irmãos. Entenda bem, irmãos, como eu já disse anteriormente, nós não somos contra cursos de teologia, cursos bíblicos, não é nada disso. Mas o obreiro é formado aqui, no meio dos irmãos. Vai ser provado, para ter um bom testemunho e, se for o caso, ser enviado. Então é aqui que Jesus nos discipula, é aqui que nós somos provados, irmãos, para nós obtermos a aprovação de Deus e a aprovação dos irmãos. É aqui, irmãos. É aqui que nós vamos obter a aprovação de Deus e dos nossos irmãos quanto à nossa vida cristã. Porque existe uma vida cristã, irmãos, e esta vida que nós temos que viver. Não é uma vida mundana, não é uma vida separada de Cristo. É aqui que o nosso caráter é provado, é aqui que nós vamos obter o testemunho. Então eu quero, encerrar, irmãos, fazendo uma pergunta, para mim e para você. Os nossos irmãos aqui do nosso ministério, os nossos irmãos aqui da Águia de Cristo, eles têm dado bom testemunho a nosso respeito? Ou eles têm visto um mau testemunho em nós? Porque às vezes a gente está conversando, e a gente percebe que, de repente, alguns irmãos não estão se colocando como deveriam. Principalmente os líderes observam isso. Então não se trata de uma observação maldosa, mas se trata de observar, irmãos, para que a pessoa obtenha um bom testemunho, para ver se realmente a pessoa está andando de acordo com os princípios que está sendo ministrado na igreja. E se não estiver, aí vocês se lembrem daquela mensagem: admoestai-vos uns aos outros. Porque não é só pastor, irmãos, que tem que admoestar os irmãos. Nós temos que admoestar uns aos outros. Se você perceber que o seu irmão está em falha, admoesta ele. Com amor, com carinho. Porque às vezes os irmãos chegam para mim, e, pastor, aquele irmão está com um problema. Vai lá e resolve. Pô, mas já podia ter falado com a pessoa. Então os irmãos percebem que nós temos que aprender, irmãos, a servir uns aos outros. Nós temos que aprender a viver realmente o Evangelho. Se você for admoestado, agradeça a Deus pela vida do teu irmão. Sabe? Porque Ele te ama. Ele quer ver o teu bem e o bem da igreja, o bem do ministério. Então eu creio, irmãos, que Deus ele está preparando a igreja para um grande avivamento. Eu creio, irmãos. E o avivamento ele vai acontecer, irmãos, no meio dos crentes que viverem assim. E eu quero, se você puder, faça uma pesquisa na história da igreja, os avivamentos que houve em tempos passados.
Se você fizer isso, você vai descobrir uma coisa interessante. Todo avivamento começou quando a igreja se arrependeu das besteiras que estava cometendo e voltou para a Bíblia. Quando a igreja, irmãos, se arrependeu das coisas erradas que estava fazendo, das coisas do mundo que ela permitiu que entrasse na igreja, quando ela se arrependeu de todos esses pecados que a igreja estava cometendo e voltou para as Escrituras, para os princípios e os mandamentos do Senhor, o avivamento veio, irmãos. Sem arrependimento, irmãos, não há avivamento. Não vai haver. Há avivamentos que o homem produz. Talvez você já tenha até visto, né? Homens cheios de carisma produzirem coisas bastante avivadas. Mas, de repente, homens sem caráter. Homens que não foram enviados. Homens que saíram da sua igreja local de maneira errada. Então, irmãos, muitos crentes hoje têm desejado muitas coisas aqui da terra. Tem muitos até fazendo campanha para ficar rico, para conseguir coisas materiais, e são poucos aqueles que têm buscado as coisas do alto. São poucos aqueles que têm desejado esse avivamento espiritual, irmãos. Então que aqui na nossa igreja não haja nenhum desses. Que a gente deseje mesmo um avivamento espiritual aqui no nosso país e no mundo. Lá no Velho Testamento, irmãos, o profeta Abacuque, ele já pedia para Deus avivar a obra, já lá no passado. E tem até um cântico que nós cantamos aqui, que nós vamos cantar antes de nós irmos embora, que está baseado em Abacuque 3, né? Versículo 2. Aviva a tua obra no decorrer do tempo, aviva a tua obra, dá um novo sentimento, dá-nos hoje, Senhor, um despertar, dá-nos um novo cantar. Então vamos pedir, irmãos, para o Senhor avivar a obra. E vamos nos arrepender antes das coisas erradas que a gente tem feito. De repente dos princípios errados que estão na nossa mente, na nossa vida, conceitos, valores, que de repente não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, amados, graças a Deus, o Senhor nos concedeu a graça de concluir essa mensagem, a igreja e a obra. Então, se você puder ler a parte 1 e a parte 2 de novo lá no site da igreja, para você se lembrar, sabe, porque o Senhor está nos instruindo, Ele está colocando as coisas no devido lugar. Você recebe essa palavra no coração?